Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Boa noite, irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Bom, estava tentando aí cantar uma música para Deus, para o Senhor. Antes de conversar um pouco sobre a palavra de Deus, trazer uma mensagem hoje, né, para você, para mim, para a sua família, para a sua cidade, para o Brasil, uma palavra de Deus para a igreja de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe nosso irmão Josimar Augusto, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero hoje ler para você e para mim, em nome de Jesus, a palavra de Deus está aqui em primeira carta do apóstolo João, né? Capítulo 2, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante, até o versículo 17, amém? Deus abençoe, meu irmão, meu amigo Edilson Mendes, a paz do Senhor, o irmão da missionária Érica, glória a Deus. Bom, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, diz assim: aquele que diz que está na luz
e odeia a seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vos conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi. Jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Bom, irmãos, vamos acercar um pouquinho aqui, ó, a câmera, em nome de Jesus. O livro de João, um livro muito bonito. Esses livros, no caso, são livros muito bonitos, né? Livros que confrontam, que falam ao nosso coração. O Espírito Santo fala a nossas vidas. E ele começa falando aqui, no versículo que nós começamos a ler aqui, no versículo 9 do capítulo 2. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas até agora. Aquele que diz que está na luz. Nós vemos, nós ouvimos, nós conhecemos e muitas vezes até nos relacionamos com um monte de pessoas, com muitos tipos de pessoas, com muitos tipos de crentes, né? Aquele que me ouve, aquele que tem assistido às minhas lives, quizá vai pensar, o irmão César, o missionário, o profeta, sei lá como você me chame, ou César mesmo, ele só lança pedra para a igreja. Irmão, eu não estou lançando pedra para a igreja, eu estou pregando a palavra de Deus para todo mundo, né? Só que eu, como formo parte da igreja, né, eu assumo que a responsabilidade maior da palavra de Deus é para nós, né? A responsabilidade que nós temos em viver esta palavra, em pregar ela, em testemunhar ela, né, em ensinar ela, é muito maior. A nossa responsabilidade para aquele que toma o Evangelho a sério é maior, né? A palavra de Deus para nós é um peso maior. Não é que a palavra seja um peso ou um fardo, né, difícil de levar, não. Só que para nós é mais cobrado. A palavra de Deus diz que a quem muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Então a palavra de Deus, né, para nós, eu sinto que é cobrado, eu sinto que é maior o peso para nós, como cristãos, como evangélicos, como igreja de Cristo Jesus. A palavra, né, para nós é uma responsabilidade, né, além de ser a nossa paixão. No meu caso, pregar a palavra de Deus para mim é paixão, para mim é obediência, para mim é um sonho realizado. Mesmo que eu não me considere um pregador, um erudito, um teólogo, não sou nada disso, eu não me considero, para mim mesmo, Deus me livre. Eu somente, como eu costumo dizer, eu não sei pregar, mas eu somente falo aquilo que Deus manda falar, aquilo que o Espírito Santo me inspira, né, para me transmitir, para me liberar para uma pessoa, para um grupo, para uma igreja, para uma cidade, para uma nação, em nome de Jesus. É o Espírito Santo
quem inspira, quem guia toda a verdade e toda a justiça. Então eu não sei pregar. Ele, o Espírito Santo de Deus, é Ele o teólogo, é Ele que sabe, é Ele o pregador, é Ele quem inspira, é Ele quem coloca as suas palavras na nossa boca. É Ele que nos ensina o que nós devemos falar ou dizer, né? Nesse momento, irmãos, estamos num tempo muito difícil. Eu tenho visto algumas estatísticas aí pelas redes sociais e uma quantidade muito considerável de mortos, uma quantidade muito considerável de enfermos, de doentes por causa do Covid-19. Irmãos, é algo terrível, é uma praga, é uma pandemia mesmo, não é brincadeira, não é brincadeira. O anjo da morte, o espírito da morte não está brincando a matar pessoas, ele está matando pessoas, ele está matando vidas, está ceifando vidas. Aí você pensará, ai, mas Deus é cruel. Não, irmão, não jogue a culpa para Deus. Deus, sim, Ele sabe. Na sua soberana vontade, Ele sabe. E Ele sabia que ia acontecer tudo isso. Mas, como já nós temos falado, outros pregadores têm falado, a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus, em Mateus 24, nos ensina e nos profetiza que viriam tempos difíceis, que viriam tempos de pragas, de guerras, de terremotos, de perseguições, de enfermidade, de fome. Tempos de calamidade, tempos de caos, tempos de crises. Tudo isso está na palavra de Deus. Se você quer saber isso, leia a palavra de Deus. Leia os evangelhos. Leia o que Jesus ensinou. Leia o Apocalipse. Se você não vai entender por você mesmo, mas o Espírito Santo que está em você, que é filho de Deus, que tem Jesus no coração, vai te ensinar. E vai te revelar ainda coisas mais profundas que você precisa saber e entender. Então muitas pessoas estão dizendo hoje que está na luz. Né? Entendemos pela palavra de Deus que a luz é Cristo, a luz que veio ao mundo. Jesus, Ele é a luz do mundo. Mas aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está em trevas. Isso é algo muito sério. Né? Aquele que diz estar na luz, aquele que diz que ama Deus, aquele que diz, né, que ama o Evangelho, mas odeia a seu irmão, odeia seu próximo, como ele vai estar na luz? Como? Eu não entendo. Que amor é esse? Que eu digo, eu te amo, Ramon, eu te amo, Pedro, eu te amo, fulano. Né? E eu estou em trevas. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas. Eu escuto, eu conheço, eu ouço e sei de muitas pessoas, de muitos cristãos, de muitos crentes, que eles amam a Deus, eles dizem amar a Deus, eles dizem que estão na luz, mas também eles dizem que eles não conseguem perdoar, que eles não conseguem amar o seu irmão, que eles não conseguem amar o seu próximo, que eles não conseguem amar. Então, meu irmão, vou te dar uma boa notícia, você está em trevas ainda. Se você não perdoa, se você não consegue perdoar o teu próximo, o teu irmão, que você consegue enxergar e ver com teus olhos humanos, como é que você diz que está na luz? Como é que você diz que ama a Deus, que é um Deus invisível? É algo que é um paradoxo, não se entende. Aí você diz, Deus me entende. Não, meu irmão, Deus te entende. Deus conhece meu coração, Deus conhece teu coração. Deus te diz, você ainda está em trevas. Porque você diz que está na luz, você diz que ama a Deus, mas você odeia seu irmão. Você não consegue perdoar. Você tem raiva do seu irmão. Você não consegue amar o teu próximo. Então você está em trevas ainda. Não está na luz. Você ainda não está na luz. Você diz que está na luz. Como diz aqui João. Você diz que está na luz. Mas você está em trevas, você não está na luz. Tá certo? Vamos lá. O 10. Aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. E não há nele ocasião para o tropeço.
Ah, como eu sei que eu estou na luz? Como eu sei que a igreja está na luz hoje? Como eu sei isso? Aquele que ama seu irmão está na luz. É aquele que ama. Aquele que ama a seu irmão. Ah, mas eu não consigo amar. Mas é que é difícil perdoar. Irmão, se você somente diz que está na luz, se você somente diz que é crente, que é cristão, que é evangélico, você diz que ama a Deus, você pode dizer muitas coisas bonitas da sua boca para fora. Mas se você odeia seu irmão, se você não consegue perdoar, irmão, você está em treva, você está atado. Você está em maldição. Porque você odeia seu irmão. Você odeia seu próximo. Mas aquele que ama seu irmão está na luz. E que é amar? Amar não é um sentimento. Ah, mas quando eu sinta amar, quando eu sinta perdoar, não, meu irmão. Amar, ou amor, é uma pessoa. E amar é uma decisão. Assim você queira ou não queira, você tem que decidir perdoar, tem que decidir amar. Você não tem que sentir amor para amar, ou para decidir perdoar. Porque o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Deus sabe que nós não merecíamos, e eu acredito que até hoje nós não merecemos o amor dele, mas ele decidiu amar. E a palavra de Deus diz que ele nos amou primeiro, ele decidiu nos perdoar antes que acontecesse todas as coisas. Jesus nos amou, Jesus nos perdoou. Jesus decidiu amar, ele decidiu perdoar, porque ele é a luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. Então é isso que é o amor. Amor é perdão. Amor é perdão. Meu irmão Márcio Abraham. Shalom, meu irmão. Então aquele que ama seu irmão é aquele que está na luz. Você quer descobrir, você quer saber como ou quando você está na luz? Quando você ama o seu irmão. Quando você ama o teu próximo. Quando você perdoa. Quando você quer ajudar em amor. É isso que está na luz. É isso que está na luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas até agora, até hoje. Mas eu tenho 30 anos de crente. Eu tenho 50 anos no Evangelho. Eu já percorri o mundo pregando a palavra. Mas se você não conseguiu perdoar o teu pai, lá no passado, a tua mãe, aquele pastor, aquele varãozinho lá da igreja, aquele teu vizinho lá, irmão, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está em trevas até hoje. Até agora, diz a palavra de Deus, hoje aqui. Mas, aquele que ama seu irmão está na luz. Você quer passar das trevas para a luz? Perdoe, ame. Decida perdoar hoje. Não continue em trevas até hoje. Saia das trevas e entre para a verdadeira luz. Aquele que ama seu irmão está na luz. E não há nele ocasião para o tropeço. Né? E não há nele ocasião para o tropeço. Aquele que ama está na luz. Irmão, amar é fácil? Não é fácil. Humanamente falando, carnalmente falando, amar não é fácil. Porque o ser humano, desde a queda de Adão, desde a queda do homem, o homem não nasce amando ninguém. O ser humano é egoísta. O ser humano é orgulhoso. O ser humano é arrogante. O ser humano é tendencioso a pecar, a fazer aquilo que é mal. O coração do homem é enganoso, é terrivelmente corrupto. Então, meu irmão, o homem nasce praticamente sem amor. Porque o amor é Deus, o homem nasce sem Deus. E é por isso que vem as guerras, é por isso que vem as diferenças, é por isso que vem as coisas, os embates da vida, as confusões. Porque o homem não ama, não nasce amando. Você vai entrar, você vai conhecer o amor quando você entra na luz e quando você deixa que a luz entre dentro de você através de Jesus Cristo.
Quando você diz, Senhor, entra na minha vida, Senhor, entra no meu coração, toma o controle da minha vida, governa a minha vida, direciona o meu destino. A verdadeira luz entrou. E aí você vai ter condições de saber o que é amar o teu próximo, como a ti mesmo. Aí você vai entender o que é se colocar no lugar do outro. Aí você vai entender o que significa a palavra empatia. Empatia é simplesmente o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu irmão, o teu pai, o teu tio, o teu vizinho, ao bandido, ao corrupto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você vai querer para o teu próximo aquilo que você quer para você. Você não vai querer o mal para você, tá certo? Você vai querer tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de Deus. Então, isso que você deseja para você, você tem que desejar para o teu próximo. Você tem que querer para teu irmão, mesmo que ele não mereça, seja pecador, assim como você e como eu também. Então, amar o teu próximo é uma característica muito fácil, muito visível, e que faz que a luz em você seja visível. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. O 11. Mas aquele, olha aqui, ó, o 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas. Aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas. Glória a Deus. E não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos, né? O ódio são trevas. O ódio tira a claridade ou a claridão da tua visão. Não te deixa enxergar o teu destino, o teu futuro glorioso com Cristo. Porque você odeia seu próximo, você odeia seu irmão. Então é por isso que você permanece em trevas e anda em trevas, né? Mas eu estou na igreja, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou líder de célula, eu sou levita, eu canto, eu adoro, eu prego. Meu irmão, tanto faz. Aquele que odeia seu irmão está em trevas. Acabou, é a palavra de Deus, não é a palavra do César. É a palavra que está aqui escrita, inspirada pelo Espírito de Deus. Aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas. Anda em trevas. Assim cante, assim pregue, assim louve muito bonito, assim dance como um anjo, irmão. Se você não consegue perdoar aquele que te fizeram mal, se você não ama o teu próximo, se você odeia ainda, você ainda sente raiva quando vê a fulano, a fulanito, a fulanita, tanto faz, você anda em trevas, está caminhando em trevas, a tua vida é trevas até hoje, e não sabe para onde vai. Não se engane, não engane o seu coração. Na verdade, o teu coração te está enganando, porque você não sabe para onde vai, porque as trevas que está em você te cegaram a visão, os olhos, né? Então, irmão, decida hoje perdoar, decida hoje amar, decida hoje entrar para o bando, para os filhos da luz, os filhos de Deus, né? De verdade. Eu não estou te falando que você vá para uma igreja. Eu não estou te falando que você se congregue em certa denominação ou congregação. Eu estou te falando que você entre, aleluia, aos filhos da luz. Aquele que anda com os olhos abertos. Aquele que está amando o seu próximo. Mesmo que o nosso próximo não mereça. Mesmo nós não merecemos o amor de Deus. E Deus nos amou primeiro. Deus nos perdoou através de Jesus. Derramou seu sangue precioso, glória a Deus. E isso é maravilhoso. E nós estamos desfrutando e usufruindo, aleluia, esse sangue, essa misericórdia, essa graça até hoje. Porque é pela graça que estamos vivos. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, anda em trevas, não sabe para onde vai, está perdido. Quem não sabe para onde vai, está perdido. Quem não sabe para onde vai, está perdido. Está num labirinto espiritual.
está atado às trevas, não sabe para onde vai, não tem um caminho fixo, não tem um norte, não tem um foco, não tem um alvo. Não sabe para onde sair, nem para onde entrar, está em trevas, não tem um destino. Porque o ódio, a falta de perdão, a falta de amor cega o entendimento, cega os nossos olhos. Então Jesus, ele quer abrir os olhos de muitos cristãos, de muitos crentes, de muitas pessoas, para que conheçamos realmente a verdadeira luz. Jesus, ele é a luz. Versículo 12. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Aleluia. Então, essa palavra de hoje, meu irmão, eu acredito que o Espírito da paternidade de Deus é quem está falando para você e para mim. Deus como Pai, Deus ensinando, Deus corrigindo, Deus disciplinando, Deus falando a verdade, Deus confrontando. E para muitos se sentem afrontados, porque a palavra confronta e afronta, a palavra de Deus fere, a palavra com o teu ego, com o teu orgulho, mexe com a tua condição, mexe com o teu evangelho, mexe com a tua teologia. Assim como quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava o reino de Deus, quando Jesus estava falando, ele confrontava com a palavra, aleluia. Ele confrontava com a palavra aos fariseus, a igreja da época. Eles confrontavam os religiosos, porque eles se achavam os donos da razão, eles se achavam os donos da verdade, eles pensavam que tinham a Deus agarrado pela barba, eles pensavam que eram mais santos do que os outros, se achavam perfeitos, e quando Jesus, o Galileio, falava, confrontava eles, e eles sabiam que era com eles. Então, hoje assim, esta palavra confronta. Papai, quando fala com disciplina, a gente não gosta, a gente não engole facilmente. Mas muitas vezes é necessário. E nesses tempos, irmãos, nós estamos vivendo tempos de disciplina, tempos onde o próprio Deus, o Pai eterno Deus, está confrontando, está disciplinando, está corrigindo, está endireitando o caminho da sua igreja. É o próprio Pai, é o próprio Deus. Com as suas palavras, Ele continua falando. E por isso que ele nos escreve e fala nessa palavra hoje. Vos escrevo vocês, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Dá glória a Deus aí pelo nome de Jesus, pelo nome que, por esse nome você é salvo. Deus abençoe a Ione Silva, em nome de Jesus. Deus abençoe esse nome, glória a Deus pelo nome de Jesus, que nós somos salvos pelo nome de Jesus, e agora somos chamados de filhinhos, de filhos de Deus. Os nossos pecados já foram perdoados, glória a Deus. Mas eu quero fazer um ressalve agora. Diz aqui, escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Sim, Jesus nos perdoou, Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário, Jesus morreu, aleluia, ao terceiro dia ressuscitou, mas ele sofreu muito. Ele derramou seu sangue por mim e por você, para que nós andemos como filhos perdoados, para que nós andemos na luz. Não é para nós somente andar dizendo que amamos, e de verdade o que temos no nosso coração é ódio, é raiva, é rancor, é falta de perdão, e não temos amor. Então Deus te perdoou, não é para que você ande sem amor, é para que você conheça o amor, para que você conheça quem é Deus, quem é a verdadeira luz. Por isso que Deus fala para você e para mim hoje como um filho. Olha, eu perdoei você. Eu já perdoei seus pecados. Aleluia. Por causa do meu nome, eu já perdoei vocês. Então aqui o versículo 3. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Glória a Deus. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem é aquele que é desde o princípio? Jesus. Ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é desde o princípio. Ele é aquele no qual Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra.
E Deus fala para nós como pais. Deus, Ele reconhece, Ele fala para os líderes que eram como pais para o povo. E hoje Deus fala para você que é líder, você que é pai. Porque vocês conheceram aquele que é desde o princípio. Se você conheceram aquele que é desde o princípio, pais, líderes, então ensinem, liberem, ensinem, corrijam o que o Pai ensina, o que o Pai manda, em nome de Jesus. Diz aqui: escrevo-vos jovens, porque vos vencestes o maligno. Né? Glória a Deus pela juventude, glória a Deus pela mocidade. Em outra tradução mais antiga diz: bem-aventurados sois vós jovens, porque vencestes o maligno. Glória a Deus. É uma coisa que Satanás está destruindo muito aqui no Brasil, é a juventude, é a mocidade, é a adolescência. E nós temos da parte de Deus uma bem-aventurança como jovens. Eu me considero, até hoje me considero jovem, glória a Deus. Meu espírito é um espírito jovem. E Deus nos dá: bem-aventurado vós jovens, porque vencestes o maligno. Nós já vencemos o maligno, nós já vencemos o diabo, pela bem-aventurança de Deus, pela palavra de Deus. E é por isso que Satanás tem hoje, Satanás quer destruir, quer matar e quer roubar a vida do jovem, da mocidade, não somente da igreja, mas da humanidade. E é por isso que você vê muitos jovens que estão morrendo cedo, não estão chegando nem sequer aos 20 anos. Uma grande quantidade de homens que não vão chegar à velhice, não vão chegar a contar os seus dias, não vão poder chegar e contar os seus netos. Sinceramente, da minha parte, eu não sei se eu vou chegar a ser velho, mas eu sou jovem. E eu venci o maligno pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. E você que é jovem, em nome de Jesus, você é jovem, não se renda. Seja forte e corajoso, continue vencendo o maligno, em nome de Jesus. Usa a tua juventude para Jesus, para vencer o maligno. Diz aqui: eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Glória a Deus. Somente os filhos conhecem o Pai. Somente os filhos de verdade conhecem o Pai. Os filhinhos, os amados do Pai. Eu conheço o meu Pai, porque eu sou filho. Porque eu tive uma intimidade, uma comunhão com Ele. E alguns dizem que até eu me pareço com Ele na minha forma de eu ser. Porque é isso que gera um relacionamento entre pai e filho. É por isso que o filho é conhecido pelo pai e o pai conhece o filho. É por isso que muitas vezes que Jesus se cumpre aquela palavra de Jesus: quem vê o filho, vê o pai. Nós dizemos assim, de tal pai, tal filho. Mas quem vê o filho, vê ao pai. Então assim, nós somos bem-aventurados porque somos filhos, porque conhecemos o Pai. Glória a Deus, nós conhecemos o Pai. E nós queremos conhecer, eu quero conhecer o meu Pai. Eu quero conhecer o meu Abba. Eu quero conhecer o meu Senhor, o meu Deus. Eu preciso conhecê-lo todos os dias. Eu preciso manter um relacionamento, uma comunhão, uma intimidade profunda com Ele. Como filho de Deus. Não somente como evangélico, não somente como um cristão, não somente como alguém que invoca um Deus. Eu quero conhecê-lo como filho, não como um profeta, não como um evangélico, não como um missionário, mas como filho. Porque para mim, aleluia, a honra, aleluia, o privilégio, eu posso dizer até o orgulho maior que eu posso. A honra mais grande que nós podemos ter é ser chamado de filho de Deus. Porque os filhos conhecem o Pai. Em Romanos 8,14, eu amo esse versículo. Diz assim que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. Você é filho, você conhece o Pai, é quando você é guiado pelo Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus. Eu vos escrevi, pais, ou bem-aventurado vós pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Glória a Deus, nós conhecemos aquele desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Novamente Deus, aleluia, nos anima, né? Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Nós vencemos com a palavra de Deus o maligno. Igreja, você vai vencer o diabo, você vai vencer a praga, você vai vencer o maligno com a palavra de Deus. Quando a palavra está em você. Quando a palavra está em você, não é quando você tem uma Bíblia. Não quando você tem a palavra de Deus guardada. É quando a palavra está em você.
É por isso que nós vencemos o maligno. É por isso que nós vencemos o diabo. É por isso que nós vencemos o pecado. É por isso que nós vencemos o mundo com a palavra. Quando a palavra está em mim, quando a palavra está em você, você tem autoridade para vencer o maligno, para dar ordem e comando ao maligno em nome de Jesus. Para que fuja da sua vida, para que fuja da sua casa, para que fuja, aleluia, da sua família em nome de Jesus. Porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e vós vencestes o maligno. Glória a Deus, aleluia. O versículo 15 é um conselho aqui do Pai, de Deus para nós. Diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo. Papai falando, papai aconselhando, o Espírito do Pai aconselhando e nos mandando a nós, os filhos. Se você é filho, essa palavra é para você, meu irmão, em nome de Jesus. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Irmão, tem muitos cristãos, muitos evangélicos, que eles erram por não conhecer a revelação dessa escritura. Eles conhecem essa escritura, mas não conhecem a revelação. Porque a palavra é por revelação. Você tem que conhecer essa palavra por revelação. E quem vai te revelar essa palavra é o Espírito Santo de Deus. E por isso que muitas pessoas erram na interpretação da palavra de Deus. Não é a sua interpretação que vai te salvar. É a interpretação e a revelação do Espírito Santo para você. O Espírito da palavra é o Espírito de Deus. Não é o seu intelecto. Não é a sua sabedoria, o seu conhecimento. Não, meu irmão. É a sabedoria que vem de Deus. Muitas pessoas, não ameis o mundo. É que você não vai se isolar no seu quarto, você vai se esconder numa cápsula e você não vai sair para fora da rua, para o mundo, não vai sair para o shopping, não vai para a praia, não vai desfrutar com a sua família, não vai comprar nada, então você vai morrer. Irmão, a Bíblia diz que nós já estamos no mundo, mas que, aleluia, nós não pertencemos a este mundo. Quando aqui diz João, o Espírito Santo através de João, não ameis o mundo, Deus está falando do sistema global, do sistema deste mundo, do sistema diabólico, babilônico, romano e grego que está operando até hoje aqui no mundo. E Deus nos manda, Deus me manda a mim, César, não ameis o mundo. Eu não posso amar o mundo, não posso me apegar ao mundo, ao sistema. Eu não posso me apegar às modas deste mundo. Não ameis o mundo. Você pode comprar, tem que comprar roupa, não vai andar pelado. Tem que comprar comida, não vai morrer de fome. Tem que comprar sapato. Tem que cortar o cabelo, né? Tem que fazer a barba às vezes. Tem que comprar um carro, se Deus te dá condições, usa para o reino de Deus. Vai comprar uma casa melhor, se você tem condições, se Deus te dá condições de fazer uma casa melhor, faça em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mas tudo seja feito para a honra e glória do Senhor. E que você entenda pelo Espírito Santo, se você é rico, milionário, entenda que tudo que Deus te dá, tudo que você tem é com um propósito. E um dos propósitos principais de Deus te dar é riquezas e provisões, dinheiro em abundância, é abençoar aqueles que dependem da obra. É abençoar aqueles que vivem para o reino de Deus de forma integral, assim como eu. É abençoar aqueles que estão trabalhando e laborando no reino de Deus. É abençoar aqueles que estão indo para lugares onde você não pode ir. Mas nós temos que fazer a nossa obra aqui no mundo. Nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós temos que continuar orando. Nós temos que fazer missões. Nós temos que levar o nome de Jesus aos confins da terra. Não é para ficar enquartelado, não. Mas que nós temos que ter cuidado em não amar o mundo, o sistema do mundo. Significa que não posso me amoldar ao mundo. E se aqui o Espírito Santo fala, não ameis o mundo, quer dizer que eu tenho que odiar. Aí sim, tem que aborrecer, odiar o mundo, odiar o sistema, odiar a tentação, a porta larga que o mundo oferece. São coisas muito bonitas, muito gostosas, muito atraentes, muito atrativas, muitas coisas que o mundo oferece, mas que no final é um caminho de morte. No final vai te condenar. Então por isso que aqui Deus fala, não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo.
Olha aqui que Deus fala de coisas. Lembra que Jesus falou em Mateus 6,33, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando das coisas do mundo. E em Mateus, Jesus estava falando dessas coisas. Era comida, roupa, calçado, ou seja, e o dinheiro para comprar tudo isso, porque para você ter calçado, comida e roupa, tem que ter o dinheiro, tem que ter grana para comprar isso. Então ele está falando em si de dinheiro. Então ele fala, não se preocupe, não busquem essas coisas, não procurem essas coisas, porque são os mundanos, são os pagãos que as procuram, são os pagãos que vivem morrendo por isso. Infelizmente, meu irmão, eu quero fazer aqui um parêntese, que muita grande parte da igreja está entendendo de forma errada, e o Satanás está aproveitando disso. E eu vejo como cristão fazendo pacto, fazendo trabalho, fazendo aliança para ter um carro, para ter isso. Irmão, Deus não te mandou fazer isso. Jesus não te mandou, nem me mandou a mim fazer isso. Ele me mandou buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que estão no mundo serão acrescentadas para você que busca o reino de Deus, para você que dá prioridade a Deus, para você que dá prioridade ao Espírito Santo, para você que dá prioridade à palavra de Deus e à revelação da palavra de Deus. Busca o reino de Deus. Busca viver e fazer justiça. Busca viver em paz. Busca, em nome de Jesus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. É o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus não são coisas. O reino de Deus não é roupa, não é comida, não é calçado, não é dinheiro. O reino de Deus não é casa, não é carro. O reino de Deus, aleluia, é justiça, paz e gozo no Espírito Santo de Deus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então Jesus nos manda, Jesus me manda a mim e a você. Busquem em primeiro lugar o reino, o meu reino, o reino de Deus e a sua e a minha justiça. Jesus falando para você hoje, não sou eu. E todas essas coisas que você procure, se mate, faça pacto, faça aliança, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não mandou fazer aliança e pacto por coisa. Deus não mandou fazer propósito por coisas. Deus não me mandou a mim jejuar pelas coisas. Falei, Jesus não me mandou a mim jejuar por vigiar por coisas. Jesus me mandou a mim buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus é sobrenatural, é espiritual, aleluia, e é glorioso, e é luz. O reino de Deus é justiça em primeiro lugar. Faça, viva a justiça, em nome de Jesus. E é por isso que aqui o apóstolo João fala, não ameis o mundo. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Se algum homem ama o mundo, ou ama as coisas do mundo também, o amor do Pai não está nele. Não se engane. Onde você veja uma igreja ou uma pessoa materialista, consumista, que gosta de dinheiro, que gosta de coisas, que dá sua vida por coisas, que chora pelas coisas, irmão, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele, porque se algum homem ama o mundo e as suas coisas, o amor do Pai não está nele. Se você é um cristão, se você é um crente que vive fazendo pacto, vive fazendo propósito por coisas, por carro, por casa, por roupa, irmão, o amor do Pai não está em você. Não se engane. Deus não te mandou a viver um evangelho assim, por coisa. Deus te mandou buscar o reino de Deus. Ora a Deus, que se faça a vontade de Deus. E descansa nele. E tudo mais ele vai fazer. Glória a Deus, irmãos. A palavra não é forte. Não é fácil de engolir hoje. Mas é a palavra de Deus. É o Pai que está ensinando a sua igreja. Porque tudo que está no mundo, o versículo 16... Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. Tudo aquilo que você está buscando, que você tenta buscar lá no mundo, lá fora, as coisas do mundo, tudo isso é concupiscência do mundo. Né? É concupiscência do mundo que desperta a concupiscência da tua carne. Que desperta a concupiscência dos teus olhos.
Por isso quando você vai para a rua, para o centro, vai para o shopping, ai, eu quero comprar aquilo, ai, eu quero aquilo, ai, meu Deus, ai, Senhor, eu vou fazer um propósito, vou fazer um jejum por isso. Essas coisas, essa concupiscência não vem de Deus. Porque tudo que está no mundo, diz aqui a palavra de Deus, porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do Pai. Não é do Pai, não é de Deus, mas do mundo. É do mundo. É do mundo. Deus te mandou fazer aliança, aleluia. Deus te fazer aliança com Deus. Deus te mandou buscar, aleluia, o reino de Deus e a sua justiça. E o mundo e as suas coisas, as coisas que Deus quer te abençoar, que estão no mundo, vão ser acrescentadas. Mas dependendo da sua e da minha obediência, em buscar primeiramente, em dar prioridade primeiramente ao reino de Deus e à sua justiça. Deus não me mandou a mim como profeta pregar coisas. Eu não prego coisa, eu não prego um carro, eu não prego uma casa, eu não prego uma igreja de templo. Eu não prego um sapato, eu não prego dinheiro. Deus me repreenda. Deus tenha misericórdia de mim. Deus me mandou pregar a mim o reino de Deus e a sua justiça. E este evangelho do reino será pregado. Esse é o evangelho que Deus manda e mandou à igreja apostólica, os discípulos de Jesus. Jesus mandou a pregar o evangelho do reino. E este evangelho do reino será pregado até os confins da terra. E então virá o fim. Eu posso dizer assim que o fim, que é Jesus, ele é o princípio e o fim. O fim ainda não chegou, porque nós estamos em desobediência, porque a igreja, aleluia, está pregando um evangelho que não é o evangelho do reino. A igreja está pregando um evangelho que não é o evangelho que Jesus ensinou e mandou pregar. Se você lê os 4 evangelhos, você vai ver que Jesus, por onde ele passava, pelas vilas, pelos vilarejos, pela cidade, por onde ele passava, ele pregava o evangelho do reino, e ele fazia milagres, sinais e prodígios, ele curava os enfermos, sarava os leprosos, ressuscitava os mortos. Era o evangelho do reino, aleluia, em atividade, em movimento, com poder e autoridade. Esse é o evangelho que Jesus me manda a me pregar e a pregar a você, como filho de Deus. Esse é o evangelho de Deus. Não é comida, não é bebida, não são coisas materiais, não é nada deste mundo. O evangelho do reino, aleluia, é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiramente, aqueles que são crentes, e depois aquele que está no mundo. Então o evangelho que Deus manda crer, buscar, pregar, e aleluia, manifestar no mundo, é o evangelho do reino de Deus. O evangelho que é poder no Espírito Santo de Deus. O evangelho que é uma loucura para o mundo, uma loucura para aqueles que se estão perdendo. O evangelho do reino de Deus não é um evangelho cheio de coisas do mundo. Não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com o mundo. Nós estamos no mundo, nós pregamos o evangelho do reino de Deus aqui no mundo, nós pregamos para estabelecer, porventura, o reino de Deus, o governo de Deus, a cultura do reino de Deus aqui na terra, pela palavra de Deus, pela pregação do evangelho. Mas nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a esta terra. Nós viemos e nascemos de Cristo. Nós viemos e nascemos dele através da palavra e da fé do Espírito Santo, pelo sangue do Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Por isso que Jesus, ele precisa te conduzir de novo à luz. Ele precisa desde o princípio te conduzir à luz. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz. Jesus, ele é a verdadeira luz. Ele não quer que a sua igreja somente diga que está na luz. Ele quer tirar o ódio, ele quer tirar, aleluia, a falta de perdão do coração de você, da igreja, para que entre e viva essa luz. Mas o mundo passa. O mundo passa. E a sua concupiscência. Mas aquele, escute bem, escute. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o mundo está passando. O mundo cada vez mais está degradando,
se está destruindo mais, porque o fim está perto, porque Jesus está voltando. E a concupiscência está acabando, está sendo destruída também. O mundo está passando. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o Pai, permanece para sempre. Somente os filhinhos, os filhos que conhecem o Pai, permanecem para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus. Se você está fazendo a vontade da sua carne, se você está fazendo a vontade de um homem, de uma pessoa, você não está fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para Ele primeiramente, para Deus, para o Pai. Mesmo que para nós seja desagradável muitas vezes, a vontade de Deus é perfeita, para Ele primeiramente. E para nós, aleluia, que estamos no mundo e que queremos fazer a vontade de Deus. Mas o mundo passa, lembre-se, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu não queria ler o 18, mas eu vou ler. Filhinhos, olha aqui, é a última hora. Meu Deus, dá medo, dá um arrepio. É a última hora. E como vós ouviste que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. É por isso que hoje nós sabemos que é a última hora, que estamos no último tempo, estamos na estação final. Jesus está voltando, porque nós estamos vendo uma grande quantidade de anticristos, pessoas que estão se opondo ao Evangelho, pessoas que estão, aleluia, brincando com Jesus, pessoas que estão brincando e zombando de Jesus, zombando na cara de Jesus, pessoas que estão brincando com o Evangelho, pessoas que estão brincando e jogando a ser crentinho, pessoas que estão brincando a ser em igreja. Mas estamos na última hora, o mundo está passando, a concupiscência do mundo está passando, mas aqueles que vão permanecer somos aqueles que fazemos a vontade de Deus, porque estamos na última hora e entendemos que estamos na última hora e entendemos que Jesus está voltando. Porque vemos que muitos anticristos, muitos, estão se revelando, estão se manifestando ao mundo. Infelizmente muitos saíram, como diz a palavra de Deus, saíram de nós, mas não eram de nós. Muitos têm apostatado e estão apostatando da fé, estão apostatando no nome de Jesus. Muitos. É necessário que aconteça isso, porque está aqui na palavra de Deus. Mas Jesus, aleluia, permanece naqueles que permanecem fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, irmão? Você quer permanecer em Jesus? Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Adriel. Vamos permanecer, igreja, em nome de Jesus. Igreja, nós estamos vivendo aqui um tempo muito triste aqui no Brasil, né? As notícias, os jornais, a política, o governo do Brasil, o presidente Sérgio Moro, e tanto faz, muitas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, o Covid-19, coronavírus. E a igreja está no meio, a igreja está expectando, está olhando. Jesus me manda e te manda a você, a fazer a vontade de Deus. Não te encaixar no mundo. Se você é filho de Deus, você não se encaixa no mundo. Não há lugar para você no mundo. Não há lugar para você no sistema. É para você, aleluia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É para você aprender mais hoje a amar, a perdoar, a buscar o amor. Não somente dizer que está na luz. É para você dizer e amar o teu próximo, amar o teu irmão. Amar aquele que também não é crente, amar o satânico. É difícil. Amar o corrupto, amar o Lula, amar o Sérgio Moro, amar o Bolsonaro. Amar aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, está nas trevas até hoje. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre e está na luz. Aquele que ama é aquele que está na luz. Não se engane, irmão. Não se engane, igreja. Né? Como você pode dizer que ama a Deus a quem você nunca viu e não consegue amar aquele que você está vendo todos os dias, pelo menos nas redes sociais? Como você pode amar um Deus invisível e você não consegue amar aquele que está
sendo enxergado por você? Que amor é esse? Então, irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique essa palavra para você aí como uma reflexão, para que você medite no teu coração, em nome de Jesus, para que você busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus, busque a paz de Deus, busque a alegria do Senhor, que é a nossa força, em nome de Jesus. E não busque, chega de buscar as coisas do mundo, chega de fazer pactos, alianças, jejum, propósito pelas coisas do mundo. Jesus não te mandou fazer isso, não é isso o evangelho que Jesus mandou pregar e ensinar. Prega a palavra, o reino de Deus, a tempo e fora de tempo. Busque em primeiro lugar, aleluia, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Boa noite e a paz do Senhor, shalom, em nome de Jesus.